Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast do Uniprocessos. E hoje nós vamos falar daquele tema que tira o sono, que deixa todo mundo tremendo, mas que na realidade não precisa, que é a prova da OAB. E para isso, nós chamamos aqui o nosso querido ainda aluno, Tiago Santos Dias, que está aqui desde 2015, e explico, porque ele já fez mais de um curso superior conosco. Começou por secretariado, buscando se preparar para concurso, e depois veio no meio da pandemia para a nossa instituição novamente para fazer o curso de Direito. E eis que está finalizando esse semestre, já aprovado na OAB. Que maravilha, hein, Tiago? E lógico, obviamente, com a nossa também queridíssima, que já foi nossa aluna também, e hoje é nossa brilhante professora Maria Cristina, que também ajudou o Tiago nessa jornada. Tiago, qual é o segredo do sucesso? Porque eu falo aqui sempre que a OAB não tem mistério, tem curso. Tem curso. Né? Isso. Não é? Sim, então. E você não fez preparatório. Nós oferecemos o preparatório para a primeira fase, mas você não fez o preparatório. Não, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, professora Claudine e professora Maria Cristina, estar aqui hoje. Então, assim, eu não fiz o preparatório porque, em tese, eu pegaria esse exame 42 que eu passei para poder treinar um pouquinho para ver como é que eu me dava no ambiente de prova. Porque uma coisa é a gente estudar em casa, no silêncio, tudo certinho. Às vezes eu imprimia a prova para poder fazer, para não ficar olhando para a tela do computador, né? Porque o computador tem muita distração às vezes, né? Fora a distração. Aí eu vou testando aqui, vou vendo. Aí passei, eu passei na primeira fase. Aí você falou, meu Deus! Aí eu falei, epa, peraí, eu não posso deixar essa oportunidade de passar. Eu passei na primeira. A primeira fase é um corte grande, né, professora? Estatisticamente, no Conselho Federal, o funil é a primeira fase. O funil é a primeira fase. A segunda fase, você tem que cumprir um protocolo, né? Também não dá para ir para a segunda fase, não vou fazer nada. Mas a segunda fase, o índice de aprovação é muito maior. Sim, e assim, eu não fiz, mas o segredo, assim, por assim dizer, é você ter sido um bom aluno na faculdade. Porque lá eles vão te questionar, assim, a prova é um questionamento. E aí, você estudou? É verdade. Você fez os trabalhos quando o professor pedia, você se dedicou? E aqui a gente tem pesquisa acadêmica, sim, aqui... que é um trabalho, né, diário, que todos os professores em todas as aulas passam para vocês. Sim, né? E depois treinando, né, para relembrar, porque 5 anos de matéria, muita coisa a gente vai esquecendo com o tempo. A gente vai perdendo, vai esquecendo, e por isso que tem que ter treino, tem que se dedicar como aluno na faculdade, porque se você não se dedica como aluno na faculdade, mesmo que você pague o cursinho, você provavelmente não vai se dedicar, vai levar nas coxas, aí não passa, aí vem frustração, aí vem um monte de coisa, e vai nessa situação. Aí quando eu passei, eu falei, epa, peraí. Quando passou na primeira fase. Passei na primeira, eu já tinha escolhido o tributário antes, porque alguns dos meus colegas na faculdade, eles sempre falavam, faz tributário, tem um curso da professora Maria Cristina aqui na faculdade e tudo, que o que ela vai te dizer lá, você vai conseguir passar. Porque até então eu estava interessado mais em direito penal, porque o povo fala, né, que todo mundo se apaixona por penal e casa com civil, não é assim? Tributário, ninguém nem pensa na cabeça, nem olha pro coitadinho, né? Aí, né, nessa prova assim, até a Priscila, que passou no exame 40, aí o Flávio, que passou no 41, que é um amigo nosso, aí e um outro colega meu que fez junto comigo 42, a gente fez o curso da professora aqui. Então, foi na dedicação, foi até no final do ano que a gente fez o cursinho preparatório, abdicou de Natal, Ano Novo. Quando é final de ano não tem jeito, né? Então, foi fundamental a forma com que a Uniprocessos te conduziu nesse processo de aprendizagem, né? Sim, não, foi fundamental, porque quando eu entrei na pandemia, as provas eram todas online. Mas as provas sendo online, a maioria eram questões assim, tiradas da FGV do exame da ordem.
Então a gente já vem vem um caso hipotético, vem as opções, a gente vai lá e vai respondendo e vai adaptando com aquilo. Então foi muito importante fazer as provas, o jeito como os professores ensinam, que tem a parte de ensino e depois estuda através de questões para relembrar a matéria que já teve. Então isso foi muito importante assim, na minha preparação como aluno e como na hora de fazer a prova. Que aí eu vi, não, então eu tô bem. Então passei assim, então... nessa primeira fase, e depois na segunda. Qual é a sensação de ser advogado antes de se formar? Né? Porque você só falta agora o de direito, porque já é de fato. O mais difícil já foi. O mais difícil já foi. Assim, tira um peso das costas quando passa no exame da ordem, porque apesar de a gente estar estudando aqui os 5 anos, mesmo que todo mundo não queira fazer o exame da ordem, como a gente estava conversando antes, professor Claudine, assim, é meio esquisito, né? Você cursa 5 anos da faculdade para não querer fazer o exame da ordem, para não querer testar ou querer... É um fechamento de ciclo até emocional. Eu tenho muitos alunos que não passam no exame de ordem, não vão exercer a profissão, mas é um fechamento de ciclo emocional para muitos alunos. Fora, né, professora, que também é uma questão de escolha, porque hoje a pessoa pode não querer advogar, já ser servidor público, por exemplo, mas nunca se sabe amanhã, né? E você pode, não é isso, professora? Isso. Você pode... Abre um leque muito grande de oportunidade. Exatamente. Você vai lá, requer a carteirinha e depois deixa, né? Agora, ele falou coisas muito importantes que eu repito todos os dias. O seu exame de ordem, ele começa no seu primeiro dia de faculdade. É isso que as pessoas não entendem. Talvez não tenham nem maturidade para entender isso no primeiro dia de faculdade, mas ali começa o exame de ordem. Uma pessoa que faz uma faculdade muito bem feita, ela está 10 anos luz na frente. Aquele que não fez a faculdade com tanto empenho, foi levando ali a faculdade, ele acha que ele vai recuperar 5 anos de matéria em 3 meses. E aí não passa, começa a vir as frustrações. Não tem o hábito de estudo. O hábito de estudo é uma coisa muito importante. Eu vejo hoje na nossa sociedade como um todo que falta esse hábito de estudo. Então, é como adquirir ritmo para uma academia. Por exemplo, eu sou hoje uma pessoa sedentária. Se eu tiver que correr 100 metros, eu vou morrer no primeiro metro sem ar. Mas se um dia eu correr 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, daqui a pouco eu tô correndo uma meia maratona. Então, é melhor que você comece com uma questão do que nada. 10 questões do que nada. 50 questões do que nada. Então, adquirir este hábito de estudo. Eu sempre falo para os meus alunos que case primeiro com Deus, depois case com seu estudo e o resto vem por consequência. Porque pelo menos se tudo der errado, vão vir bons frutos. E o estudo, no meu caso, salvou minha alma. Então, salvou minha alma. O estudo salvou a minha alma. O estudo foi tudo na minha vida. Então, se o aluno ele criar essa ideia que seu exame de ordem acontece na faculdade, eu vejo que acontece aí, às vezes, por exemplo, na pandemia. Eu acredito que nem todos os alunos tiveram a responsabilidade de levar a faculdade a sério, de fazer a prova a sério, mas ali você não está fazendo uma prova só para passar na matéria, você está fazendo uma prova para a sua vida, para o seu exame de ordem, para o seu crescimento profissional, é muito além. Mas, caso o aluno, eu sempre digo que não tem nada que não tenha solução. Se ele não tenha levado a faculdade tão a sério, então daqui para frente eu vou levar a sério, daqui para frente eu vou estudar, e daqui para frente vai ter jeito, mas talvez você tenha que dar um gás maior, mas é totalmente possível. E assim, a parte emocional, né, Tiago, é muito importante. Quer dizer, você foi tranquilo fazer a prova e falou assim, estou no 9º semestre, se der, deu, se não der, eu faço o próximo, né? Se eu não passar no 42º, eu faço o 43º, que eu ainda vou estar estudando, né? Como de fato você está. Então, a questão emocional é muito importante. E como adquirir essa tranquilidade? Estudando, né? Sim. Você falou coisas brilhantes. Eu falei para uma aluna um dia desse, ela estava em pânico. Eu falei, mas então, o máximo que pode acontecer se você fizer o exame de ordem, ela está estudando para o 43º, não se matriculou na prova, vai fazer só o 44º. Eu falei, mas então, o máximo que pode acontecer se você se inscrever na prova é você passar. Nada de diferente. Não passar, você não vai passar. Como você falou, eu vou fazer para treinar. Se eu passar, bem. Se eu não passar, eu vou fazer de novo. Mas acabou passando.
e resolveu a vida. Então, por que não tentar? Talvez, eu acho que às vezes a gente é muito complacente com o outro e é muito duro com a gente mesmo. Vai fazer a prova, você já sabe como é, ainda não está aprovado. O máximo que pode acontecer é você ser aprovado. E se você for aprovado? E agora Resolveu pode a vida. fazer no 8º, né? Antigamente Isso. só podia fazer... Antigamente, Numa era depois de época, formado, calma, né? Você formava aí que falava de exame de ordem, nem falava. Então, porque não existia ainda Eu lembro a que faculdade eu de formei, processos. não tinha faculdade. Quando eu formei, não tinha faculdade. Era o Uniprocesso, era só cursinho. Aí Não, o Instituto Processo. Instituto Processo. Você aí fez o preparatório. Não tinha aqui. faculdade aqui, ainda não pude formar aqui. Aí eu formei, aí falaram, tem um tal de exame de ordem. Falei, exame de ordem? Pra quê? Pra quê? Ninguém nem falava de exame de ordem. Aí eu fui procurar, falei assim, tem um lugar chamado Instituto Processo que tem o curso pro exame de ordem. Vou lá fazer, nunca vou esquecer. Me matriculei em janeiro, formei em 2004, me matriculei em janeiro de 2005. Aí vim fazer o curso pra primeira fase, segunda fase aqui na Processos. Passou, Passei. Estamos aqui até hoje. Estamos aqui Pós até... 20 anos. Caramba, 20 anos. O tempo passa rápido, né, Cris? Mas é isso, quer dizer, E você estudando desde o primeiro dia de aula não é pesado. É um passo de cada vez. Um dia você está estudando uma coisa, outra coisa e vai indo. Quando vai chegando no final, lá para o 8º, que você pode já fazer a prova, é uma questão de você dar uma revisada. Você fez também exercícios de provas, né, anteriores, que isso é fundamental. Porque isso é importante a gente estar se dedicando já no início, porque o conhecimento vai ficar lá. Vai ficar. Vai. Em algum momento, assim, quando a gente for revisar, a gente, então era isso vai aqui. Aí, é igual na faculdade, quando a gente vai estudando um assunto no primeiro, segundo semestre da faculdade, às vezes só vai fazer sentido lá no 5º. Isso. Aí quando você tá no 5º, você fala, então aquilo que eu estudei lá atrás, agora faz sentido certas coisas. Esse é o conhecimento. Então, nessa preparação, aí, assim, fazendo revisão, pegando as provas antigas, refazendo. Aí eu tinha ainda algumas provas na época da pandemia da faculdade, eu tinha impresso algumas. Aí eu fui revisando através dali também, para poder, então é isso aqui, eu tô bem nisso aqui, eu tô ruim nisso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. E quando chegou lá na hora, eu fiquei mais ou menos sempre na mesma média que eu tava tirando. Tava acertando mais ou menos 53 questões. Jesus, que aí maravilha. Aí eu acertei 50 no que eu passei na primeira fase. Então, não é muito distante se você treina, se você faz as coisas... 50 de 80, né? 50 Quem de não 80, sabe, você precisa acertar 40 questões só. E a lógica da primeira fase e da segunda fase é a mesma, é treinar. Então, na primeira fase é fazer questões, e eu digo que fazer questões também não é questão. Letra A acho que é falso. Letra B, isso não é fazer questão, né? Estudar a questão. Sim. E na segunda fase é inadmissível um aluno ir para a segunda fase e não treinar peças e questões. Então, pode parecer chato aquela monte de questão no WhatsApp, bom dia, 10 questões, boa tarde, 15 questões, mas é necessário. Mesmo porque ela é toda discursiva. As questões são discursivas. E outra coisa que é muito importante, que também eu vejo alguns alunos não fazerem, é saber manusear bem o vadimécum. Isso. O VAD, ele é fundamental. Nossa. O VAD, eu digo que eu levei 15 anos para fazer o VAD. E o índice remissivo do VAD, ele é tudo. Então, eu digo que se você tiver Deus, seu cérebro e o VAD, você passa na prova. Então, você está fazendo a prova de tributário. Você viu que tem uma palavra imposto de renda. Vá na letra I, procure imposto de renda e leia as setas de imposto de renda. Você viu que sua prova é uma anulatória. Vá na letra A de ação anulatória e leia as setas de anulatória. Então, assim, a segunda fase ela é muito boa, porque eu brinco que é uma prova de cola. Você pode colar do VAD, você tem um VAD no seu colo, eu fiz com tanto carinho, deu tanto trabalho. Leia, o VAD é fundamental, você não pode. Teve um aluno que perguntou, professora, eu posso usar o VAD da primeira fase? Na segunda fase eu falei, pelo amor de Deus, misericórdia. Se você vai fazer a segunda fase em trabalho, você tem que ter um VAD de trabalho. Se você vai fazer a segunda fase em penal, compre o VAD. E atualizado, pelo amor da Se você vai fazer tributário, compre o VAD de tributário atualizado, pelo amor de Deus. É uma economia que não é inteligente. Você não tem como fazer uma prova de segunda fase sem o VAD da sua matéria. Aliás, desde do estudo da primeira fase, você tem que estar já com o VAD para você já ir se familiarizando com ele. Mas na segunda fase, é essencial. Inadmissível, não pode.
Não pode. O seu estava todo lá marcadinho, né? Não, é porque assim, porque eu tenho uma dificuldade, quando eu marco, eu me distraio. Então, meu vademecum, ele tá todo branco. Isso. Meu vademecum tá todo branco. Porque assim, a aula da professora de marcação do VAD é excelente. Porque dá dicas. Só que pra mim, eu tenho dificuldade. É uma dificuldade Isso que eu prova tenho. que o estudo é individual. Isso prova que uma técnica de estudo não vale para todo mundo. Senão todo mundo já tinha ficado milionário. E isso é fundamental. Não, porque eu lembro quando a gente tava no cursinho, depois da aula de marcação do VAD, todo mundo chegou com o VAD todo marcado, todo não sei o quê. Aí eu olhava pro meu todo em branco assim, eu falei, será que eu tô fazendo certo? Mas é você na sua individualidade. E você sabia, né? Olhar lá no índice remissivo para procurar o que fosse necessário. Porque, assim, depois que a gente vai estudando, a gente se conhece com relação a como que o nosso corpo funciona. O que vai entrar, como vai funcionar. Então, assim, as marcações, aí as cores me distraem um pouco. Aí eu acabo meio que perdendo o foco. Aí eu deixei meu VAD todo branco. E olha que coisa interessante, eu criei a história da marcação porque eu tenho dislexia. Então, quando eu fui fazer o meu exame de ordem, eu percebia que se eu tivesse muitas palavras num texto solto, eu não absorvia. Se até hoje você virar para mim e falar assim, professora, deixa eu ler uma questão para você, eu não entendo. Eu preciso pegar a questão, eu preciso ler para poder entender. Então, eu criei o hábito de abrir esquemas e dividir por cores por causa da minha dislexia. Já você já tem outro método de estudo, as cores te distraem, para você ver como que a pessoa ela é uma individualidade. É verdade. É uma individualidade. Isso. É verdade. Mas, muito interessante. Assim, mas o fato é que assim, a gente tem que estar acostumado com o vademecum. Não, isso aí tem, porque ali vai estar a resposta de todas as questões, inclusive da peça. E a gente via algumas pessoas que tinham dificuldade porque não vinha com certa bagagem de estudo antes, e no cursinho a gente viu assim, uma pessoa tinha uma dificuldade ou outra, não que ela não pudesse melhorar, muitos melhoraram dali pra frente, mas na hora, quando eu fiz a minha prova, foi quando a pressão bateu. Porque assim, a primeira eu fiz, se passar deu, se não passar não foi. Aí só que na segunda, e aí, agora você estudou, você se dedicou, você abdicou de Natal, Ano Novo, tudo fazendo as questões, escrevendo peça. Aí a pressão, sim, eu senti um pouco. Aí eu lembro das dicas da professora, respira um pouco, levanta, vai beber água, vai no banheiro, lava o rosto, espera o pico de adrenalina baixar. Aí eu tranquilizei mais, porque quando eu olhei minha prova, eu vi aquela questão número 4 que misturou constitucional com tributário, eu falei, pronto, já era, não tô lembrando mais nada. Isso aí é uma pergunta que não quer calar. É melhor ver a peça primeiro, para depois olhar as questões? É melhor olhar as questões para depois, porque isso sempre... eu recomendo, tudo que eu recomendo é com base no que os alunos me falam, porque na verdade eles são os autores da prova, então eu escuto tudo, por isso eu acho que o professor ele tem que ter uma relação próxima com o aluno. Então, pelo geral do que os alunos me falam, eu recomendo que o aluno primeiro faça o esqueleto da peça, os 11 tópicos, achou, aí ele larga o esqueleto da peça, vá procurar os artigos de cada uma das questões, deixa lá, volta para redigir a peça, porque enquanto ele está redigindo a peça, o seu cérebro não esquece das questões. E às vezes você está folheando, acha alguma coisa que você não tinha visto naquele momento. Redigiu a peça, aí você volta para redigir as questões. Assim, no geral do que eu escuto, eu acho que é a melhor alternativa. Muita gente fala assim, veja só a peça, né? Porque às vezes tem uma questão muito complicada que já te abala. Eu fiz justamente com a professora Maria Cristina, ela falou, olha a peça, identifica a peça, faz os 11 tópicos, coloca lá os argumentos, as questões, os artigos, tudo certinho lá, o esqueleto tá pronto, aí vai pras questões. Aí eu olhando as questões, não, tá tudo certo, esse aqui, aí quando chegou na 4, que misturou, aí eu... E aí, de onde que eu vou para aqui agora? Porque a prova do exame de ordem, dentro do sistema, ela é feita. São 5 coisas, uma peça e 4 questões. Então, 3 fáceis, uma média e uma de arrebentar. Todas as provas são feitas para ser assim. Então, geralmente, a identificação da peça não vem num quesito difícil. Geralmente, o quesito dificílimo é uma das 4 questões. Mas aí eu brinco. Pessoal, é emocional. Você não precisa tirar 10 para passar. Você não precisa da dificílima para passar. Geralmente, quem vai bem na peça passa no exame de ordem. E por incrível que pareça, o medo do aluno é errar a peça. E depois ele descobre que acertar o nome da peça é a parte mais fácil do exame de ordem.
Então, por isso que quando ele monta o esqueleto na prova, ali na pressão, e ele, é essa peça mesmo, é uma anulatória, aí já dá ou pelo menos o nome da peça que eu tinha tanto medo, eu acertei, aí já dá uma relaxada. Porque lembrando que não é tudo ou nada, né? A peça você pode ganhar alguns pontos, tem as questões, não deixe em branco, não sei responder. Fala escreve do alguma coisa lá, que às vezes alguma coisa dá certo. A menção ao artigo é 01, 02 no máximo. O mais importante é escrever com suas palavras. Então, de meia dúzia de gato pingado, 02, você passa na prova. Passa na prova. Sim, aí na parte até da peça, pra mim foi o que mais me acalmou, assim. Eu olhei lá a questão número 4 e falei, não faço a menor ideia, vou deixar essa aqui por último e deixa eu fazer as coisas aqui. Aí eu voltei pra peça, escrevi a peça todinha. Aí questão 1, questão 2, questão 3. Aí quando eu fui pra 4, aí eu comecei a... Aí ali eu fiquei um tempão ali batendo cabeça. E aí? Aí eu lembrei, olha no VAD, vai estar lá no VADMECO. Aí eu fui lá olhar a isenção, né? Aí tinha lá o artigo específico que eles queriam usar. Aí eu, não, vou escrever isso aqui, porque é o que mais faz sentido pra mim. Aí na questão 4 eu acertei a primeira e errei a segunda, mas ganhou ponto. Foi pontuado. Ajudou. No final, ajudou, né? É porque o problema é que às vezes muita gente vem de concurso público para fazer exame da ordem e confunde, né? Porque no concurso público é você contra todo mundo ali. Todo mundo ali é seu adversário. Isso é uma coisa muito importante. E no exame da ordem você tá ali só para passar. Ninguém ali é seu adversário nem nada. Você conseguir só tirar a nota. Na segunda fase, isso, no caso, e 50% na primeira fase. Como diz a Maria Cristina, 50 parece mais do que 40 questões. Vamos falar 40 questões. Muita gente critica, mas quando eu falo que 6 na segunda fase é 10 e que 40 na primeira fase é 10, é porque eu não consigo desvincular, por exemplo, teve o 1º de abril agora, aí faz um post disso, fala que vai ter prova oral, eu falei, eu não tenho coragem de fazer um 1º de abril no meu Instagram, porque só de eu pensar que o aluno vai ler e o coração dele vai fazer assim, eu não vou fazer. Então, pode parecer para outras pessoas que já estão na profissão, não, mas para o aluno saber que ele só precisa acertar 40 questões, aquilo acalma o emocional dele. Então, quando eu falo que 40 é 10 e 6 é 10, é porque se ele passar com 40, com 6, com 80, com 8, com 9, ele vai ser advogado da mesma forma. O Thiago acertou 50, isso, ok. Tá tudo bem, acertou 40, 50, 60, 70, não vai vir na sua carteira. Então, eu me preocupo com o aluno que está fazendo a prova. Claro. O resto não me importa o que os outros acham. Tudo que ele possa fazer que gere paz, pronto, busque aquilo que faça paz. Maravilha. Tiago, maravilha, parabéns. Então, já está tranquilo. Sim. No último semestre da faculdade, já com a carteirinha no forno, literalmente, né? Porque já está pronta, já colocou todos os seus ingredientes, só falta colar o grau, né? Terminar o semestre e ir lá pegar. Isso é tudo, né? Sim. Isso é tudo de bom. Dá uma tranquilidade muito grande, assim. Agora vem para a faculdade, assim, não tem mais a pressão. Porque o problema de muita gente depois que forma é que dá aquela relaxada e não volta a estudar. Isso. Só aí você, tem que fazer exame da ordem. Aí tem que estudar de novo. Já tô cansado, são 5 anos estudando, tem que estudar de novo. Ou a pressão já está formada, porque a pessoa se pressiona. Muito bom. E você, mais do que isso, né? Você fez aqui o curso de secretariado jurídico, né? Está fazendo direito e está terminando também os serviços jurídicos, porque o curso de direito aqui dá a possibilidade de uma dupla diplomação, não é isso? Sim. Essa parte de estudo eu peguei muito do meu pai, que meu pai vive estudando, vive fazendo curso, se aperfeiçoando. Meu pai virou mecânico, virou eletricista, virou não sei o quê. E meu pai é policial e servidor de Secretaria de Saúde aposentado já. E continua estudando até hoje. O que você acha dessa proposta do Uniprocesso, da dupla diplomação? Não, é excelente, porque assim, quando você por exemplo, você está fazendo os 2 anos, já conseguiu a titulação para um curso, para um tecnólogo, vai porque isso já te ajuda a entrar, às vezes, no mercado de trabalho, já te ajuda, por exemplo, eu quero fazer um concurso público agora para nível superior. Aí já te abre muita coisa para você, muita oportunidade para você já fazendo certas coisas que você teria que esperar até depois de formar ou até próximo de formar para poder estar correndo atrás. Então é excelente, assim, você buscar dupla diplomação,
para poder já adiantando seus sonhos, né? Indo atrás, né? Maravilha, ainda mais ir passar na OAB antes de formar. Amém. Você passou na OAB antes de se formar, não é Sim. isso, Thiago? Fala isso, eu passei Não. na OAB. Amém. E nunca mais. Não, nunca mais. Não quero mais dar para isso de novo. Não. É isso aí. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês. É muito importante mostrar para todo mundo que é possível, né? E falar de uma forma prática de como passar na OAB antes de se formar, como que começa essa construção para poder chegar no objetivo que é passar na OAB. Não é o objetivo final, mas sim o começo, né? Sim. Da profissão vitória. é uma grande vitória. Mesmo que o aluno não queira, seja servidor, como nós falamos, é uma opção que vai estar lá guardada para o futuro que a gente não sabe, Sim. né? E te abre portas também. Não, eu só quero advogar, mas um dia pode querer fazer um concurso também, tem que ter lá a carteira da OAB, todo mundo tem que ter a carteira da OAB agora, né? Aliás, inclusive, em todos os concursos jurídicos, que alguns não exigiam, agora praticamente todos exigem, né? Todos exigem a carteira da OAB. Prática. Mesmo que seja delegado. Não existe também. Pois é, então, porque exige legal. prática, não está Exige lá escrito, prática. exige a carteira da... Não é isso, mas exige Exige prática, prática. então, né, você só vai O ter conceito de prática prática é jurídica. restrito. Magistério, ensino superior, outro concurso público privativo de bacharel em direito ou exercício da advocacia. Então é isso, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se você assumir, ele some, né? Sim. Não é isso? Então é isso, gente. Estamos aqui. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez. Obrigado. Mais uma vez, Thiago, professora Maria Cristina. E é isso, gente. Estamos terminando mais um podcast mostrando que é possível passar na UAB antes de se formar. Thiago está aqui para contar e contou para a gente toda essa trajetória maravilhosa. Mais uma vez, parabéns, Thiago. Obrigado. E é isso. Se você gostou do nosso podcast, dá uma curtida e nos siga. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.